Olha, estamos aqui na comunidade Falecido Amor, aqui no município de Sussuarana. Estamos aqui com um jornalista, advogado, escritor, liderança política, ex-vereador de Picos, Osildo Batista, aqui na sua residência. Aqui tudo é cultura. A começar por essa mesa aqui, que foi utilizada pela Câmara Municipal de Picos, no início da história de Picos como município. E a gente está aqui para falar justamente sobre cultura. Tudo bem, Osildo? Tudo bem, meu irmão. Osildo, você já tem várias obras lançadas, vários livros, 8 no total. Eu queria que você falasse um pouco como surgiu esse amor pela cultura, esse amor pelas letras. Um envolvimento natural. Eu comecei a escrever nos jornais mimeografados do campus avançado da Universidade Federal de Goiás, que tinha aqui em Picos, em 1972, data dessa época, a publicação dos meus primeiros poemas. Em 1977, eu publiquei um livro de crônica, Quem Manda na Sua Vida, que reeditei agora. E aí vim sempre publicando, né? Não com uma certa assiduidade, porque fui para outras lutas, outras batalhas, fui estudar, fui cuidar da sobrevivência, essa coisa toda, mas a atuação literária sempre ficou presente, né? Em 1981 eu publiquei Etc. e Tal, em 1984 publiquei Das Pedras aos Picos, depois publiquei Versos e Reversos, já nesse milênio, em 2007, eu publiquei Socotó. E nesse período de pandemia, quando todos nós tivemos que nos recolher, parar as atividades e tudo, eu tenho um vasto material guardados aí de 40, 50 anos. Então comecei a mexer nesse material, mas para descartar o que fosse desnecessário, né? Porque isso sempre acumulo aqui. Encontrei algumas coisas que podia publicar, fotos que se transformaram em fotos históricas, jornais antigos e tudo. Então eu organizei em livros inéditos, né? Como o jornal quinzenal ou mais, que reúne artigos e crônicas que eu publiquei durante toda a minha vida, jornalística, de escritor. Tem publicações feitas em jornais antigos de Picos, jornais mimeografados, outros jornais, e também nos jornais de Teresina e até em revistas como a Cirandinha, Almanaque da Parnaíba e tudo. São publicações esparsas e as pessoas, uns conheciam um artigo, outros conheciam outro. Agora é possível conhecer tudo, ou quase tudo, porque estão reunidos nesse livro chamado Jornal Quinzenal ou Mais, né? Eu tinha também a intenção de publicar um livro para comemorar os meus 50 anos de vida, né? E reuni 50 poemas, mas na época não publiquei, então agora eu reuni 60 poemas e publiquei este livro aqui, né? Que é o Poetana. Né? São os livros dessa última fase da minha produção literária. Mas eu nunca deixei de produzir, fazendo outras atividades, atendendo as pessoas em empresas que eu trabalhei ou no escritório de advocacia. Sempre que me via uma ideia nova, eu anotava ali paralelamente, depois fui abrindo pastas, né? E os poemas, a crítica literária de Olinda até destacou essa pasta que eu denominei de poema trans, que era poema em transformação, né? Movimento das Brisas. Um sem terra nos pés que não reivindica um palmo sequer desse pedregulho em que havia lançado as raízes de cacto, cacos de amores despedaçados no rochedo, depois juntados e plantados em vão, na margem de um rio, seco e secando mais. Secas também as pernas de tanto seguir a sina,
de seguir sem rumo o destino incerto, de quem não sabe o caminho das pedras, e tem que caminhar sobre as águas sem cabelos ou mãos, para lhe segurar na hora da aflição, presente e passada. Passada por onde quer que possa passar um homem, de passadiço único. Um sem terra nos pés e na cabeça, nas unhas, nos ouvidos, nos olhos. Terre o que quer que pareça, de seu e para si, somente o reivindicado movimento contrário a brisas de Sussuapara. Ozildo, abrindo aqui um parêntese, e não poderia deixar de tocar nesse assunto. Em relação ao jornal, você foi um dos pioneiros aqui em Picos em montar jornal, ter um jornal impresso, fundar jornal. Como é que foi que surgiu essa ideia aqui na década de 80? Fale um pouco sobre esse projeto do jornal. Nós fizemos a ligação com a geração anterior, as gerações anteriores, né? Não fizemos os primeiros jornais, porque Picos já tinha tido a Ordem e, me falha a memória agora, o outro jornal, Flâmula, que circulou em outros anos, em 1950. Eu era muito pequeno ainda, eu lembro do meu avô chegando lá nas abóboras, ele era assinante da Flâmula e guardava os jornais e lia ali e tudo, né? Então Picos sempre teve esse momento de efervescência, de debate, de efervescência cultural, literária e tudo, e depois vem uma reação de sufocamento e desaparecem, né? Inclusive, na época, as pessoas que produziam esses jornais, elas tinham que sair de Picos, né? Saíam e os que ficavam aqui nem davam notícia. A geração seguinte... Isso é o período da ditadura? Não, é da ditadura local, é outro tipo de ditadura. Ela é mesmo a ditadura portuguesa, da Sesmaria, essa forma de senhorio, de controle social. Surgiu essa necessidade de se criar um jornal a partir de uma conversa minha com Odorico Carvalho. Que na época tinha uma atuação mais voltada para a música, ou exclusivamente para a música, além da sua atividade profissional de bancário, né? Então, de uma conversa nossa, surgiu a ideia do lançamento do jornal de Picos, né? Porque nós conhecíamos as pessoas que seriam capazes de produzir um jornal. Hoje também, contar essa história, ela parece sem sentido, porque existem 2 cursos de comunicação, além do tanto de curso de letras, de direito e de tudo, né? E existem as pessoas que sabem escrever, mas encontrar uma pessoa que soubesse escrever em 1980 aqui em Picos era raro, né? Então nós já tínhamos acesso a esses grupos, que eles eram mais voltados a essa militância, pelo menos simpatizante dessa militância política. Então escrever um artigo, uma matéria, uma coisa assim. Então nós temos em nossas sociedades essas diferentes formações culturais, e as pessoas só querem viver sossegado, mas tem o seu direito de pensar, tem o seu direito de ouvir uma cantoria, de ter como lazer um reisado, de tomar um suco preparado por ele, e não é de todo mundo esquecer o que sabia culturalmente e consumir o que é produzido por uma sociedade de consumo que obriga todo mundo a trabalhar o tempo inteiro, sábado e domingo, todos os dias, para poder manter um padrão de vida e tomar coisas que vai intoxicar o seu corpo, né? Uma alimentação que vai lhe intoxicar. Então, nós precisamos respeitar essa diversidade cultural, né? E, ao mesmo tempo, dar o turno da palavra para essa diversidade, porque eles têm a solução para muitos dos problemas que nós estamos vivendo, que não são problemas, talvez sejam soluções, né? Muito obrigado. A gente volta com você do estúdio.